E aí, me conta aí nos comentários. Você ficou curioso para descobrir que intercâmbio é esse que você pode fazer sem gastar muito? Então, vem comigo descobrir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Carolina e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês sobre o intercâmbio de au pair. Quais são seus requisitos, responsabilidades, benefícios. Então, se você tem interesse em fazer um intercâmbio sem gastar muito e ficar no mínimo 1 ano nos Estados Unidos, já sabe, né? Se inscreve aí no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, vamos pro vídeo. O que é o au pair? O au pair é um programa de intercâmbio onde você vai para outro país, morar com uma família e cuidar dos filhos deles. Então, você vai ser babá mesmo em outro país. Esse programa existe em vários países, existe nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, mas o que eu vou falar aqui são os requisitos para você ir para os Estados Unidos, porque é para onde eu vou. Então, se no final do vídeo você decidir que você tem interesse em fazer o programa, se interessou, quer ir mais a fundo, quer saber mais, só que você não quer ir para os Estados Unidos, então deixa aí nos comentários, porque aí eu vou atrás desses requisitos, desse país que você quer, e aí eu trago para vocês, tá bom? O programa de au pair nos Estados Unidos é regulamentado pelo governo. Então, o que acontece? Diferente dos outros países, você precisa de uma agência de intercâmbio, uma agência de viagem, para você poder fazer esse programa para ir para os Estados Unidos. Quais são os requisitos para você poder fazer esse programa? Você precisa ter de 18 a 26 anos. Se você tem 26 anos e meio e quer fazer o programa, acha que é para você, então sim, corre, porque você ainda pode fazer. Você precisa embarcar com 26 anos, tá? Se deu 2 dias depois do seu embarque, você fez 27, não tem problema, mas você precisa embarcar com 26. Você precisa ter uma CNH, não precisa ser a CNH definitiva, mas você tem que lembrar que você vai dirigir lá, porque lá as coisas são muito longe, então assim, principalmente se você tiver que dirigir as crianças para atividade, para escola e essas coisas, você vai precisar ter uma experiência, você vai precisar dirigir. Então, se você tiver experiência dirigindo, vai ser melhor para você. Você precisa ter o ensino médio completo. Então, se você tem 18 anos, mas não finalizou ainda o ensino médio, corre para finalizar o ensino médio, porque você precisa do diploma mesmo. Você precisa ter no mínimo 200 horas com crianças, comprovando essa experiência com criança. Pode ser criança de qualquer idade, porém, essas experiências não contam quando é com o irmão ou quando é com o sobrinho. Então, tem que ser 2 referências distintas. Pode ser o vizinho, o filho do vizinho, e pode ser a filha da amiga da sua tia, sei lá. Tem que ser 2 referências distintas, essas 200 horas, tá? E é no mínimo 200 horas. Mas aqui também, se você não tem experiência com criança, não se preocupe. Nos próximos vídeos eu vou trazer também formas de você fazer para você poder conseguir essas 200 horas com as crianças, tá bom? E você precisa ter disponibilidade para ficar no mínimo 1 ano nos Estados Unidos. O programa, ele tem a duração de no máximo 2 anos, né? Você pode estender ele. Porém, a permanência mínima é 1 ano. Então, com isso, você não pode ter filhos e você tem que ser solteira. Porque você precisa dessa disponibilidade no mínimo 1 ano para ficar fora. E você precisa ter um inglês intermediário. O que é o inglês intermediário? É um nível que você consiga manter uma conversação em inglês, tá? Antes de tudo, antes de você ir, você passa por essa agência, né, que vai te auxiliar, e você vai fazer uma entrevista com ela, e ela vai testar para ver se você tem o nível de inglês que você precisa. Afinal, você vai morar com uma família americana, você vai morar num país onde a língua é inglês, então, assim, você precisa saber, você precisa entender um pouco do que eles estão falando e você precisa também saber falar para ter um mínimo de comunicação ali. Mas não se preocupe, porque o inglês, ele não te reprova, tá? Você faz o teste
na sua agência, e você tem a possibilidade de fazer esse reteste. Dependendo de algumas agências, você nem precisa pagar por esse reteste, tá? Então, você pode fazer, pode não passar, mas aí você vai ter um tempo para estudar mais, e aí você tenta de novo, tá bom? Agora vamos falar um pouco das responsabilidades de uma au pair. O que é a responsabilidade de uma au pair? É tudo que é relacionado à criança. Então, você vai ter que dar banho, levar para a escola, levar para as atividades que ele tiver, esporte, natação. Você vai ter que fazer almoço. Às vezes, você também vai preparar o jantar para as crianças. Então, tudo que é relacionado à criança, você é responsável. Agora, eu vou falar dos benefícios. Você não é responsável por acomodação e alimentação. A família que vai te acolher, os seus patrões, né, lá, eles são responsáveis por te dar acomodação e alimentação durante todo o período que você tiver com eles. Então, você, assim, não precisa se preocupar com isso. Você vai morar lá, né, mas você vai trabalhar e você tem uma remuneração, né, com isso. Com certeza, precisa. Não é uma grande remuneração, não é um salário que uau, mas é um salário até ok, porque assim, na minha visão, tá? Lembrando que você não tem que se preocupar com acomodação, você não tem que se preocupar com alimentação, com conta de água, com conta de luz. O salário que você vai receber é somente para os seus gastos, né? Se você quer viajar, se você quer estudar, se você quer comprar coisas, tanto faz. O salário que você vai ganhar é só para você se preocupar com essas coisas, com as suas coisas, tá? Então, assim, você tem direito a, no mínimo, $197,75 que você recebe por semana. Então, se você tem família que arredonda para mais, mas tem família que paga esse mínimo mesmo. Esse é um salário de uma au pair, não é muito, mas como eu disse, né, dá para sobreviver. Você tem direito a 2 semanas de férias remuneradas para você fazer o quê? Viajar pelos Estados Unidos. Claro, se você quiser. Mas, enfim, você tem direito também a uma bolsa de estudo de $500. Eu falei que você ia estudar nos Estados Unidos, não falei? Aliás, é até uma das regras do programa, você precisa completar um tanto de horas, dependendo da agência, mas você precisa, eles chamam de créditos, né? Mas é um tanto de horas que você precisa completar de estudos, né? Então, você pode fazer qualquer curso. E, assim, gente, é qualquer curso que você quiser. Você é formado em fotografia. Você é formado em fotografia e quer fazer um curso em fotografia lá fora. Então, não tem problema. Você vai pesquisar esse curso que você quer fazer e a família é responsável por pagar esse curso de até $500. Se o seu curso for menor e aí você for $300, então você explica para eles que você vai fazer esse curso de $300 e depois você vai procurar um outro que dê $200 para poder completar esse valor de $500. Esse $500 é mensal? Não. É uma bolsa anual, então você vai ter esses $500 para você estudar durante esse um ano, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Fora todas as oportunidades que você vai ter lá, né, assim, de viajar, de conhecer vários lugares, porque a gente sabe que quando a gente tá lá é muito mais fácil, né, fazer isso. Como eu falei, o salário de uma au pair não é muito, mas para você fazer só as suas coisas, né, para você se preocupar só com as coisas que você quer fazer, então dá para viver muito bem, né, acredito eu. Bom, gente, eu acho que é isso. É um intercâmbio que, assim, vai te dar muitas oportunidades, mas é um intercâmbio que não é para qualquer pessoa. Vou ressaltar aqui que, assim, é um estudo de trabalho, é um intercâmbio de estudo e trabalho, mas, assim, é mais de trabalho do que tudo, porque, assim, aliás, eu até esqueci, mas voltando a falar, né? Você precisa trabalhar, as regras, né, do programa diz, você precisa trabalhar até 45 horas semanais.
e no máximo 10 horas por dia. Essas são as regras que você trabalha na semana. Então, assim, é um intercâmbio de muito trabalho. E lembrando que o trabalho é cuidar de criança. Então, gente, vocês precisam gostar de criança. E além de gostar de criança, você precisa saber lidar com uma criança. Porque é muito difícil lidar com uma criança. Então, na minha visão, é um intercâmbio assim que vai te dar muitas oportunidades, mas você precisa ter muito pé no chão, porque não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que consegue lidar com uma criança, né, 10 horas por dia, que é o máximo que você vai poder ficar com uma criança. Mas cuidar de uma criança 10 horas por dia, gente, é muito cansativo. Para quem cuidou de criança, realmente é muito cansativo. Então, assim, você precisa realmente saber se esse intercâmbio é para você. É um intercâmbio muito barato, que vai te dar um retorno muito grande pelo tempo que você vai ficar lá, principalmente, que você vai adquirir uma fluência no seu inglês, né? Ou uma fluência ou um inglês avançado no mínimo, porque você vai viver 1 ano no mínimo lá. Então, você vai ter um avanço muito grande. Porém, não é para qualquer pessoa, tá? Mas assim, pense muito bem, sempre mantenha os pés no chão e que vai dar tudo certo. Se você tiver interesse, se você tem esses requisitos, não tem alguns, mas você tem interesse em fazer esse intercâmbio, me segue lá no Instagram, me manda mensagem lá, que aí posso te ajudar nesse processo. E outra, se você também já tá nesse processo, quer treinar alguma coisa, alguma entrevista com a agência e tudo mais, que são os vídeos que eu vou trazer aqui pro canal também nos próximos vídeos, mas se você já tá nesse processo e precisa de ajuda, vai lá, me chama no Instagram que a gente bate um papo, tá bom? Um beijo, gente. Não esquece de dar aquele like para eu saber se vocês gostaram do vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, porque tem muita coisa vindo aí falando sobre esse intercâmbio, tá bom? Um beijo e tchau!